Muito bom, parece que boa parte do nosso grupo já chegou nesse horário um pouco complicado, mas assim, libera vocês para outras atividades, curtir esse ambiente tão fenomenal, que é um privilégio. Nós, eu e minha esposa, estávamos aqui desde 87, de fato ela está aqui desde 63, junto com o Sr. David Oliver Cox, quando ela só tinha 3 aninhos de idade. Eu não posso falar a idade da minha esposa, mas ela tinha 3 anos em 1963. Muito bem, essa piada não pega muito bem em casa, mas aqui ajuda um pouco. Nosso tema, e você deveria ter recebido na entrada, uma apostila de 5 páginas, se não me engano, desenvolvendo ministérios com famílias na igreja local. Esse vai ser o nosso foco. Em 2 partes, em que nós vamos hoje trabalhar principalmente o aspecto bíblico. Será que esse negócio de montar um ministério voltado para uma área da igreja, será que isso é válido? Será que é só oba-oba, onda, que é da hora? Eu vou tentar conversar um pouco sobre isso. Nosso tempo é para ser bem à vontade. Eu sei que não é um horário muito propício e eu quero que vocês fiquem bem à vontade mesmo. Seria bom ter mais gente mais para frente, mas para dar espaço para as pessoas no final. Depois disso, a segunda parte da apostila, são mais ideias, sugestões, o que não queremos fazer, especialmente vocês que atuam agora na igreja local com vários ministérios, que você saia pensando, tem que abraçar o mundo e fazer esse departamento, mais um ministério, e não consegue fazer malabarismo com tudo que já tem. Não quero isso de jeito nenhum. Pode ser que uma das aplicações principais do nosso workshop, a oficina aqui, seria uma sensibilidade maior diante de algumas frentes de ataque em que o inimigo está se deitando e rolando em nosso meio, inclusive nas nossas igrejas. Talvez seja uma mudança de perspectiva de como é que Deus encara a igreja local, com tantos projetos e modelos e kits de ministério para fazer a sua igreja crescer, quando o que predomina nas Escrituras é o modelo igreja-família. Só que muitos esqueceram disso, passam por cima das metáforas bíblicas para a família. Bom, antes de iniciar, eu sei que eu conheço muitos ex-alunos, muitos dos alunos atuais, mas um pouco do nosso testemunho, eu e a minha esposa, em termos desses ministérios com famílias especificamente. Chegamos de volta no Brasil em 1987 e já em 88, estávamos envolvidos com grupos de casais aqui, o ministério com os alunos casados. Mas foi somente em 1994 que na primeira igreja batista, aqui de Atibaia, onde ainda sou um dos pastores da igreja, que nós iniciamos um ministério chamado Capiba, Casais da Primeira Igreja Batista de Atibaia. Naquela época, tinha quase nada no mundo, e especialmente no nosso contexto aqui, São Paulo, Atibaia, de ministério voltado para a família. Olha como as coisas mudaram desde então, porque hoje parece que toda igreja, seja por ibope, seja modismo, seja um resgate de valores antigos e bíblicos, todo mundo parece ter algum tipo de ministério voltado para a família. Bem, já faz 27 anos que iniciamos aquele ministério. Eu lembro de ter viajado na época para a primeira igreja batista do Bacaxeri, em Curitiba, porque eles tinham um ministério muito sólido com casais, grupos pequenos, e aprendemos muito lá e tentamos implementar parte aqui. No seminário bíblico, a Palavra da Vida foi a partir de 1996, e em parte por causa de uma matéria de doutorado que eu tinha feito sobre ministério com famílias na igreja local, que nós começamos
o que hoje é chamado, e foi naquela época, o Projeto Áquila e Priscila. Aqui na escola, quem não conhece, nós temos projetos para tudo, e muitas vezes tem o nome de um caráter bíblico. Nesse caso, o casal Áquila e Priscila, que continua até hoje, com vários que estão aqui no nosso meio, alunos casados, esse ano completando aniversário de prata, 25 anos. E hoje, Deus, na sua infinita graça, decidiu nos chamar e nos chamou através dos nossos líderes para o ministério, mais especificamente para missionários e pastores e suas famílias. Foi o assunto da minha dissertação. E Palavra da Vida, alguns não sabem disso, mas tem mais de 1.800 missionários espalhados em mais de 80 países ao redor do mundo. E um mês em cada semestre, na medida do possível, nós mesmos temos que levantar nossos fundos para ir para esses lugares. E nós ministramos para equipes nossas e também para pastores e famílias sobre esses assuntos que vamos tratar hoje. E Deus nos deu uma família, nós somos em 30 pessoas, nem todos estão nesta foto aqui, mas 6 filhos, uma filha que é adotiva e 5 filhos, e acho que alguém não gosta disso, porque nós temos uma conexão ruim que está constantemente desligando. Acho que o inimigo não gosta da minha família, e é por isso. Já é a terceira vez que isso acontece. Bom, nós temos 6 filhos, então, alguém me dá... Não, ok. Esse aqui é mais a tela mesmo, mas... e Deus nos agraciou com 18 netos, e tem mais um a caminho, então vai chegar a 19, e eu acho, pela graça de Deus, vai chegar a 73. Não, acho que 73 é meio complicado. Já de antemão, há alguns recursos que, no nosso ministério, dentro da Palavra da Vida, que chamamos Palavra e Família. São 2 paixões, vocês vão perceber isso nitidamente. A Palavra de Deus, a exposição da Palavra aplicada para textos, usando textos bíblicos em que Deus fala diretamente sobre questões familiares. E são muitos textos. Eu fico indignado e triste como nós tentamos inventar a roda, e vamos conversar um pouco mais sobre isso depois. Então, tem um site, Palavra e Família, que inclui programas que já gravamos para BBN Rádio, sobre a família e outros assuntos, conferências que temos desenvolvido, mas talvez mais interessante para quem trabalha na área de aconselhamento bíblico, é o canal de YouTube, tudo totalmente gratuito, tem mais de 150 programas voltados para questões familiares. 110 sobre educação de filhos, adolescentes, e agora uma sequência de mensagens. Então, convido você a lançar mão, programas de 8 a 15 minutos, que poderiam ser úteis em tarefas para casais, lutando com perdão, por exemplo, tem programas sobre perdão, e questões das mais cabeludas, até bem simples e práticas. Bem, nós vamos orar, a nossa audiência parece que agora todo mundo chegou, e nós vamos pedir que Deus use os próximos 48 minutos, nós vamos ver muito material, e que você saia daqui bem edificado. Eu vou pedir para minha esposa orar, eu não pedi para ela ficar em pé, mas vai fazer isso agora, e pode tirar a máscara para fazer. 39 anos de casamento, tá bom? Vamos orar. Senhor, muito obrigada pela Tua palavra, pelos princípios que o Senhor nos dá para nos direcionar nesta área que para tantas pessoas, especialmente do mundo, da nossa cultura, é uma área tão complicada. É a área de viver em família, como esposa, como marido, como pais, como filhos. E, Senhor, eu peço que use o Davi ao explicar alguns dos textos, alguns dos princípios, e que possamos, cada um, levar conosco alguma área onde podemos crescer um pouco mais, onde o Senhor está trabalhando na nossa vida, e que seja também um momento de ajudar a pensar em como o Senhor quer nos usar para abençoar as famílias que nos cercam. Em nome de Jesus. Amém.
Obrigado. O que tem a ver um workshop sobre família dentro de uma conferência de aconselhamento bíblico? Eu acho que para a maioria aqui as respostas são óbvias. Se você está envolvido em qualquer tipo de discipulado, ministério de aconselhamento na igreja. Alguns anos atrás, eu conversei com o pastor Jaime Kemp, bem conhecido, renomado no Brasil, pelo Ministério de Lar Cristão, há muitas décadas. Eu lembro que ele comentou que tinha um arquivo de 10.000 casos de acompanhamento que ele tinha feito no escritório em São Paulo, ao redor do Brasil, Portugal e outros lugares. Ele diz, Davi, 80% de todos os casos de aconselhamento dizem respeito à família diretamente. E 20% indiretamente. Então, basicamente, é tudo. Talvez um aconselhamento de um jovem na decisão da sua profissão, esse tipo de especialização no aconselhamento. Então, tem tudo a ver com a nossa semana, essa semana. Mas eu tenho uma outra área, que tem mais a ver com a nossa vida. Seja seminarista casado, visando o futuro ministério, pastores, líderes que vieram. Mais líderes terminam mal por causa de questões envolvendo a família do que por qualquer outro motivo. Provavelmente você já conhece casos. Eu já perdi 3 pastores na minha história pessoal para casos de adultério, indiscrição, envolvendo o sexo oposto. E, infelizmente, também apropriadamente numa conferência de aconselhamento bíblico, é o fato de que muitos desses casos ocorrem no contexto, sim, de aconselhamento. Não é por acaso que o apóstolo Paulo, quando ele fala para o jovem ministro Tito, em Tito capítulo 2, designa ministério específico de Tito para com os presbíteros, ou os mais velhos, com os moços, com as senhoras, mas não com as moças. Por que será? O que ele diz, Tito, invista na vida das senhoras. Vou apanhar pela segunda vez aqui. Que tem histórico, tem ficha, tem currículo de vida, para elas investirem na próxima geração. Nós ignoramos no aconselhamento. Claro que o pastor tem ministério com todas as ovelhas da igreja, mas nós precisamos reforçar padrões, princípios morais, para fugir do que tem acontecido com tantos nesta área. Mas uma terceira razão que justifica em parte o que nós estamos fazendo é um mito que tem circulado entre ministros do evangelho que diz basicamente isso: cara, você cuida do seu ministério, senhora, faça isso, e Deus há de cuidar da sua família. Mas qual é o susto e a frustração de muitos quando fazem exatamente isso por muitos anos e descobrem que Deus não faz a parte dele? Mas nunca foi a parte dele. A família é nosso primeiro ministério. Em 2 frentes, principalmente, nós vamos trabalhar aqui, e são basicamente as principais frentes, o relacionamento conjugal e o aconselhamento e trabalho com a paternidade. Se nós somente na igreja local focalizássemos ministérios de prevenção e redenção, resgate e socorro, nós já temos um prato muito cheio. Meus amigos, o fato é que justifica em grande parte o que nós vamos fazer aqui, o que explica esse crescimento, essa explosão, crescimento exponencial
em ministérios voltados para a família é justamente a redescoberta ou a realidade, ou talvez os mísseis em direção a todos nós contra a família, porque Satanás odeia a família. Quando um exército, um país, está sendo atacado, é só prestar atenção para onde os mísseis estão caindo para ter uma ideia o que é que o inimigo quer. Meus amigos, é isso. Os mísseis hoje estão caindo na sala de estar, no quarto familiar, em casa, nosso apartamento, nossa moradia. É uma revelação claríssima de uma das razões por que nós temos que reforçar. Olha o que diz 1 Timóteo, capítulo 4. Não sei se você já notou, questionou o que é colocado aqui. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, creio piamente que nós estamos vivendo isso. Alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Opa, qual é o currículo que demônios ensinam na faculdade deles? O texto, depois de outros itens, diz que eles proíbem o casamento. Estranho isso, porque o demônio iria se preocupar com isso, a não ser que o casamento, a família, seja uma menina dos olhos de Deus, que refletem realidades maiores do que a própria família. Tito acrescenta sobre falsos mestres, é necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Nós temos hoje pastores aconselhando o divórcio, o desfazer da família preciosa, reflexo da glória do próprio Deus triuno, de Jesus e sua igreja, porque afinal de contas, ao longo do tempo vocês mudam. Você não é a mesma pessoa com quem ele casou ou ela casou. Essa mensagem está no Ibope, atrai pessoas, mas não é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz, Deus odeia o divórcio. Como nós no ministério podemos dizer outra coisa? Não, Deus gosta do divórcio, está legal, porque Deus te ama, Ele quer que você seja feliz. Se houve mais uma pessoa chegar para o aconselhamento, dizer, não, mas Deus me quer feliz. É mesmo, me mostra esse versículo, acho que eu esqueci. Gosto muito do livro do autor Gary Thomas, Casamento Sagrado, que próprio subtítulo do livro levanta essa pergunta: e se a vontade de Deus no seu casamento fosse fazer você mais santo do que mais feliz? Quem está falando isso hoje? Quando nós estudamos as características dos últimos tempos, é nítido, eu destaquei aqui, eu não vou entrar muito nos detalhes, senão nós vamos passar o resto do tempo aqui. Mas 2 Timóteo, capítulo 3, também falando dos últimos tempos, tempos difíceis, a palavra usada, halepoi, descreve tempos demoníacos, é uma palavra que descreve demônios nos evangelhos. O egoísmo é o espírito anticristo, porque a definição bíblica do casamento é o outrocentrismo de Cristo. Um para o outro e ambos para Cristo. Mas o que circula nos últimos tempos é o egoísmo, avareza, dinheiro acima de gente. Desobedientes aos pais, como se fosse uma novidade, mas nos últimos tempos vai ser tão comum a criança morder seus próprios pais, os pais terem orgulho disso. Olha meu filhinho, olha as marcas, olha os pontos. Que é isso? Desafeiçoados, sem uma atração normal para com o sexo oposto, implacáveis, eu nunca te perdoo. Palavra de marido para esposa, de filho para pai.
Caluniadores é literalmente diabolo. É como vários de vocês já experimentaram no aconselhamento. Chega um casal para um acompanhamento, para lidar com algum problema, e senta um de um lado do sofá e outro de outro lado do sofá. Pois não, como podemos ajudar? Ah, pastor, deixa eu falar. Esse homem que é seu diácono lá na igreja, que está servindo todo mundo, não serve para nada em casa. Ah, mulher, agora você vai falar, então deixa eu falar alguma coisa também. E sabe que você tem 2 demônios sentados, igual Adão e Eva, com o dedo apontado no nariz daquele para quem Adão havia cantado: tu és osso dos meus ossos, tu és carne da minha carne. Mulher, nada nos separará. E primeira chance que ele tem para se proteger, a sua própria pele. Ele não parece mais como Deus, como Satanás havia dito. Ele parece o diabo. Essas e tantas outras características dos últimos tempos: crueldade, espancamento de criança, traição, caracterizam os nossos dias. Você quer outra evidência da necessidade de um ministério para reforçar a própria família? Na sua apostila, espero que todo mundo recebeu na entrada, eu tracei 4 objetivos, já estamos adiantando o primeiro. Primeiro, o que eu gostaria, hoje e amanhã, que vai ser uma continuidade, seria esboçar algumas bases bíblicas para a necessidade do ministério familiar. Para início de conversa, eu vou listar para vocês 10 pontos estratégicos para todos nós. Amanhã vamos continuar com isso e trabalhar estratégias. Hoje vai ser a parte mais teórica e amanhã vai ser a parte mais prática de ideias e sugestões, estratégias para o pastoreio de famílias, mesmo que você nunca comece um departamento de ministério familiar. 3, apontar várias frentes em que esse ministério ocorre, possibilidades onde podemos trabalhar, junto com ideias e recursos para o ministério familiar. Vocês vão nos perdoar, nós temos muitos livros nesta área, essa é a nossa paixão. No final, minha esposa apresenta alguns, mas amanhã eu vou falar sobre alguns e como podem servir a vocês. Destacando, eu e minha esposa não ganhamos nada com a venda dos nossos livros, tá bom? Então, você compra, não compra, é tudo com a palavra da vida, e quem compra de nós também, nós tentamos designar tudo isso para missões e missionários. Então, essa é a nossa paixão, pode comprar ou não, mas espero que compre. Um alerta muito importante aqui. Embora o ministério familiar seja bíblico, eu creio, e necessário diante dos ataques satânicos, as opções e aplicações são infinitas. Todos precisam de objetivos limitados. O que nós precisamos, às vezes, muito mais do que mais itens na nossa lista de afazeres, é uma lista de não fazeres. Então, cuidado. Eu sei como é quando você frequenta uma conferência como essa, sai cheio de ideias, mas também muitas vezes de culpa. Ninguém será capaz de implementar mais do que uma porção talvez pequena de algumas ideias que mencionaremos aqui. Mas fique atento para talvez uma ideia, talvez um ministério, uma área onde você pode, na sua ministração da palavra, ser mais sensível a áreas que tocam na família, sabendo como é uma área necessitada. Seria o alerta que eu deixo com vocês diante de tudo que nós vamos comentar aqui. Uma observação inicial que eu já até comentei. Nós temos percebido nesses últimos anos um aumento exponencial em ministérios com casais, com famílias, com áreas de vida familiar, inclusive avós e outras áreas específicas como educação de filhos e muito mais. Por que tudo isso? Já expliquei um pouquinho, mas tem alguns perigos em tudo isso. E você tem na apostila, mesmo que não tenha aqui, porque caiu de novo, depois, pode vir aqui. Quando voltar, é só apertar aqui, ok?
dois extremos que facilmente caracterizam a nossa mentalidade quando nós entramos nessas áreas. O primeiro extremo é ter muitos filhos e serem projetados sempre. Tá bom. O primeiro é imaginar que nós vamos inventar a roda. Nós somos os primeiros a descobrir esse negócio de ministério com família. Calma, meu. 500 anos atrás, os puritanos já estavam fazendo isso. Mas o outro extremo, outra dificuldade é pensar que o ministério com famílias será a solução para todos os problemas. Mesmo que muito que acontece na igreja tem a ver com a família, não é nada disso, nenhum lado nem o outro. Para início de conversa e para o foco hoje, eu queria trabalhar 10 pressupostos, sugestões bíblicas e estabelecer esse fundamento para refletirmos sobre o que pode e o que não pode ser feito para a família. No final de página 1, número 1, para início de conversa, devemos lembrar que o relacionamento entre a família e a igreja deve ser complementar e não competitivo. Ou seja, eu fico bem preocupado com o que eu chamo de familiolatria, em que agora nós descobrimos esse negócio, vamos mudar a igreja, o nome da igreja para Igreja Comunidade da Família Alegre, alguma coisa assim. Vamos cancelar os cultos, nós vamos ter talvez um cultinho no domingo à tarde, porque nós queremos que todo mundo tenha tempo em família, mas as famílias não fazem isso. Nós não estamos idolatrando a família, nós cremos que a família, conforme os puritanos também falavam muito, é como uma pequena igreja, e os pais são pastores daquele rebanho. Só que a igreja é uma família de famílias, e é a família daqueles que não têm família. Esse relacionamento tem que ser colaborativo, tanto da parte da família, apoiando, envolvido na família maior da igreja, como por parte da igreja sendo sensível, equipando, treinando para as realidades da vida. Número 2, eu quero destacar o papel da igreja deve ser de equipar casais e pais, primeira frente, para desenvolver uma vida familiar saudável. O papel nosso na igreja, como líderes espirituais, presbíteros, diáconos, pastores. À luz de Efésios 4, o texto não está na sua apostila, seria legal anotar. O texto clássico que descreve homens, mulheres, por implicação também, dotados e doados para a igreja, para equipar os santos para desempenhar o seu ministério para a edificação do corpo de Cristo. Esse trabalho de equipamento, eu diria que seria nossa primeira estratégia, e nós vamos falar sobre outras áreas onde isso se aplica. Eu penso na estratégia divina. No caso, por exemplo, de Pedro com Cornélio, do anjo que trabalha em Atos capítulo 10 com Pedro, fazendo com que, alcançando Cornélio, ele alcança a família toda. Essa estratégia de alcançar os líderes da família para depois alcançar a família toda, pode influenciar nosso ministério com crianças na igreja, o ministério chamado infantil. Eu creio muito na Janela 414, colaboro com a PEC, com a UANSE, ministérios de conferências, mas uma das estratégias principais do ministério na vida de crianças de rua, trabalho social, deve ser alcançar os pais. E uma das principais razões, e vários estudos têm apontado isso, a tendência é que os filhos subam ou desçam até o nível de maturidade espiritual
dos pais. Há exceções, mas uma estratégia mais esperta visa equipar os pais, porque você tem no máximo 2, 3 horas por semana com aquelas crianças, mas se você conseguir alcançar os pais, e os pais se tornarem os pastores dos seus filhos, e começarem, por simples que seja, um tempinho devocional, 5 minutos em que papai no almoço, refeição familiar, vai ler 3 versículos de Provérbios para seus filhos, você já foi anos-luz na frente do que seu ministério de departamento infantil pode fazer. Vamos investir nas crianças, vamos arrebanhar crianças dentro da igreja, mas vamos desenvolver estratégias para alcançar os seus pais. 3. O ministério eficaz entre famílias não somente ensina o que fazer, mas como fazê-lo. Já estamos em estratégia aqui, mas para início de conversa, amanhã nós vamos falar um pouco mais do como. Mas descobrimos ao longo dos anos, nós já estamos na nossa igreja há 34 anos aqui de Atibaia, sempre ministrando nesta área, encorajando as famílias. Quantas vezes nós falamos sobre culto doméstico? Falamos, expomos Deuteronômio capítulo 6, 4 a 9, Salmo 78, versículos 1 a 8, Efésios capítulo 6, versículo 4, pais, vocês são pastores da vida dos seus filhos, vocês precisam investir de forma informal o dia todo, e também catequizar os seus filhos nas doutrinas bíblicas e tudo isso. Pronto, saímos e ninguém fez absolutamente nada. Falamos sobre o quê? Mas a maioria não foi criado no lar assim. Eu lembro na minha família quantas vezes meus pais, por causa de culpa de algo que ouviram na igreja, tentaram implementar o chamado culto doméstico, o altar familiar em casa, e não deu em nada, durou 3 dias e parava. Por quê? Porque ninguém mostrava como. Quando nós começamos a encenar, como se fosse a nossa copa, mesa de refeição familiar, sofá dentro da sala, e as pessoas perceberam, mas pastor Davi, é só isso? 5 minutos, uma leitura simples, uma oração, uma pergunta de um dos filhos, no início, sim. Eles precisavam ver isso, um modelo disso. Dizem que o pastor puritano Richard Baxter, que foi citado hoje de manhã pelo pastor, trabalhou por anos em prol de um reavivamento da sua paróquia, nada. Mas chegou um momento que ele começou a ir de casa em casa e ensinar os pais a liderarem seus filhos num tempo devocional ao redor da palavra, que houve um verdadeiro reavivamento na sua paróquia. Falamos sobre oração conjugal. As estatísticas dizem que a maioria dos pastores não ora com sua esposa além da refeição familiar. Deus abençoe essa comida, amém. Mas a maioria deles nunca viu isso, não sabe exatamente do que se trata. É vigília, é jejum, é 3 horas de oração antes de dormir, ninguém aguenta. Esposa de pastor mais reclama sobre isso. E uma demonstração simples de como isso pode ser. Precisa ter um orçamento familiar. Nunca ninguém sentou e mostrou como fazer isso. Não sabem exatamente como é a disciplina dos filhos. Então a gente chamava nossos filhos e nas nossas aulas de disciplina nós cantávamos e aplicávamos 3 varadinhas só. Não, nunca fizemos isso. Mas os detalhes, os pais não sabem disso. É melhor ensinar o homem como pescar do que simplesmente dar-lhe um peixe. 4, para início de conversa. Na ausência de pais cristãos ou por causa de pais negligentes que não vão desempenhar seu papel nunca, a igreja acaba sendo o modelo do que é uma família.
A família, a igreja é a família. Eu procurei uma palavra, nós temos os desigrejados, mas os desfamiliados, eu não sei, isso não existe, mas muitos e muitos vêm desse contexto. E nós devemos ter, se nada mais, em nossas igrejas, o ministério com famílias, o modelo de uma igreja que é uma família. Chega desses negócios, essas metáforas que norteiam pessoas hoje, em que a igreja é uma empresa. Isso é do inferno. A igreja ONG não é um modelo bíblico. Eu desafio você, vamos falar mais sobre isso no final. Como um Novo Testamento aproveita dessa metáfora, mais do que a videira, o campo, o exército, a igreja militante, mais do que o corpo, o modelo bíblico é família. Jesus até comentou sobre isso em Mateus 12, quando a família dele está do lado de fora, e ele olha para aqueles que constituem a igreja dele da hora, e diz, essa é minha mãe, esses são meus irmãos. A igreja é a família de Deus. Ainda estabelecendo a base do aspecto prático, mas como princípio, início de conversa, número 5. Os maridos têm o papel de pastorear o coração da sua própria esposa. Hoje, se eu fosse começar do zero, o ministério com famílias, o primeiro ministério que eu faria seria o aconselhamento pré-nupcial. Primeira coisa. Mínimo de 8 encontros. Talvez eu já perdi os velhos, mas eu vou voltar a atenção para os novos e tentar fazer a cabeça deles, mostrar o que fazer, como fazer e prepará-los para suas famílias. Segundo ministério, seria investir em homens, para serem os verdadeiros líderes, pastores das suas famílias. Quando Paulo fala para os homens, ele diz, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, Efésios 5, 25, e a si mesmo se entregou por ela. Os homens seguem o padrão de autossacrifício em prol da sua esposa e da família, para que, versículo 26, a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Gente, essa é a nossa tarefa de sermos homens de verdade, o que Adão não foi. Adão não protegeu a sua esposa, e sim a expôs uma morte fulminante diante de Deus. Adão não corrigiu a esposa, quando por 3 vezes ela erra a palavra de Deus em diálogo com Satanás. Ele não levanta um dedinho, nem provavelmente para ensiná-la corretamente. Ela acrescenta a palavra, diminui da palavra, e ele fica lendo o jornal, jogando videogames. Deus chama nós como homens para sermos os pastores. Tem um texto que eu descobri em 1 Coríntios 14. Vou dar uma exortação aqui, de pai para filhos, podemos dizer. Em 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo está regulamentando abusos de dons, pessoas libertas assim, mulheres levantando no culto, questionando o pastor, profeta que havia falado, e o apóstolo Paulo põe ordem de volta na igreja, versículo 35, falando dessas mulheres, ele diz, se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos. Assim como Efésios, o homem é para ser o pastor da sua própria esposa. Claro que há exceções, claro que no ministério pastoral nós vamos atender a todos e responder perguntas, mas o certo é aquela senhora perguntar para o seu marido, e se ele não sabe a resposta, deixa ele procurar o pastor, para ele realmente pastorear o coração da sua própria esposa. Isso que nós não vemos.
Quantas perguntas, quase todo café da manhã, minha esposa chega na mesa do café e levanta uma pergunta da leitura. Ela lê metade da Bíblia todo dia. Não aguento essa santa em casa assim, desse jeito, mas estou brincando. Mas perguntas das mais cabeludas. Mas ele vem para mim. Metade eu não sei. Eu tenho doutorado em Bíblia, ela sabe muito mais dos detalhes das histórias da Bíblia do que eu. Falei, eu estou perguntando para você, mas ela vem para mim. É uma maneira de mostrar respeito e honra, mas também coloca um peso sobre meus ombros. Eu não mando ela falar com o Elder Cardinho. Ele teria a resposta. Mas seguindo nessa sequência, o próximo ministério que eu faria, uma sugestão, e amanhã vamos falar mais sobre isso, as mulheres mais velhas têm o papel de aconselhar e treinar as mais jovens. Gente, se nós cobrimos essas duas áreas já, e com os noivos e namorados, estamos prevenindo e atingindo quase a igreja toda. Tito, capítulo 2, que eu saiba, é o único esboço de currículo de ministério na igreja que eu conheço. É uma epístola pastoral, dando instruções, e Tito fala exatamente o que as mais velhas vão ensinar às mais jovens. Diz em capítulo 2, versículo 3... Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, caráter vem antes, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Podemos colocar 2 pontos, o quê? A fim de instruírem as jovens recém-casadas, elas têm esse ministério, amarem a seus maridos, amarem a seus filhos, as duas frentes principais de ministério, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas a seus próprios maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quem está fazendo isso? Nós levamos sopa para moradores de rua. Ótimo. Nós evangelizamos skatistas. Temos um departamento infantil, programas 1000, como minha esposa testemunha quando ela ministra, e é muito para mulheres nesta área, uma geração inteira. A nossa deixou a peteca cair. Cadê as senhoras com esse perfil? Que amaram seus maridos, amaram seus filhos, têm currículo para investir na próxima geração. Enquanto isso, o feminismo leva. A ideologia de gênero leva a turma. E o que Deus quer é que a frente seja justamente esse ministério das mais velhas para com as mais novas. 7. Os pais têm o papel de pastorear o coração dos seus filhos. Muito do nosso trabalho também de aconselhamento envolverá dificuldades entre pais e filhos. Provérbios 4, 23, o pai clama naqueles primeiros capítulos, filho meu, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu, o quê? Coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 26, dá-me, filho meu, o teu coração, teus olhos se agradem dos meus caminhos. Temos que doutrinar, preparar uma geração inteira de pais, e eu digo também avós, porque muitos avós estão criando seus netos e precisam, os netos são uma segunda chance para nós, nas áreas onde erramos com nossos filhos, de acertar. É graça da parte de Deus, também preciso. Nós precisamos ensinar esses pais as 3 principais responsabilidades do pastor do rebanho e do pai de família. É impressionante, eu acho que não forcei isso. Eu e minha esposa peneiramos nas escrituras, todos os textos que dizem respeito à educação de filhos,
e para nossa sobrevivência com a turma toda em casa, e pastorear o coração deles, e são 3 pepitas de ouro que saem. São as mesmas responsabilidades, coincidentemente ou não, do pastor do rebanho. Deus nos chama para interceder pelos nossos filhos, porque Deus é soberano e só Ele alcança o coração. Jó foi o exemplo clássico disso. Mesmo com filhos adultos, essa responsabilidade não termina quando os filhos casam. Às vezes as preocupações aumentam quando o filho já saiu de casa. E agora tem netos. Jó fazia isso com seus filhos. E Deus usa isso como ilustração. Ó Deus, talvez meus filhos tenham pecado contra ti, blasfemado contra ti em seu coração. Intercessão. Mas instrução, à luz especialmente do livro de Provérbios, é a grande ênfase das Escrituras. Assim como os pastores, apóstolos em Jerusalém, em Atos 6, se dedicavam ao ministério da palavra e da oração, nós vemos as mesmas responsabilidades dos pais. E nas Escrituras, e na vida real, a terceira responsabilidade do pastoreio é quando o filho desgarrado sai do caminho do Senhor, nós trazemos de volta uma intervenção, ou seja, discipulado, instrução, disciplina, intervenção. Nós precisamos preparar pais em nossas igrejas a trabalhar nessas 3 frentes de intercessão, instrução e intervenção. Número 8. Recentemente, esse modelo tem me chamado a atenção. Deus criou a família como um time. Nós não temos seleções. A seleção israelense encontra a seleção árabe nas Escrituras. Mas parece-me que o modelo bíblico é coerente com essa ideia desde Gênesis capítulo 1, em que Deus criou o marido como se fosse o técnico do time familiar, que vai liderar a família. E Gênesis 1-5 deixa claro 10 argumentos, evidências de que Deus designou o homem para ser o líder, o técnico, seu exemplo, o ensino, seu exemplo de serviço, encorajamento da família, sabedoria para escalar cada membro do seu time em seu devido lugar. É papel do homem, pastor da sua família. A esposa, como assistente executivo, apoia, encoraja, torce e coordena muitas atividades do lar, mas debaixo da supervisão do técnico. Os filhos são treinados e disciplinados para serem os melhores jogadores possíveis, debaixo da liderança dos pais. Quando Deus criou a mulher como auxiliadora idônea, essa foi a ideia. O homem vai na frente, desbrava fronteiras, protege todos os seus, ensina a palavra de Deus, mas ela, por sua vez, é a maior fã, apoiando, encorajando. Não é nada de inferioridade, rebaixamento, é um time complementar. A própria palavra idônea, quando o texto diz uma auxiliadora idônea, traz essa ideia, um reforço para ele, alguém como ele, mas diferente, o suficiente para reforçá-lo, encorajá-lo. Gente, se nós pudéssemos treinar e preparar famílias como times, e algumas aplicações bem práticas disso, envolvendo famílias, casais, em ministérios da igreja como casal, sejam facilitadores, anfitriões de grupos pequenos, seja na recepção. Foi muito bonito, muitas pessoas comentaram, não foi um show, mas algumas semanas atrás, a nossa caçula, junto com o marido e com um dos nossos netos, eu não lembro mais o nome, mas é cara bem legal ele, o Calvin, 1 aninho de idade, na recepção da igreja. Eles são lindos, então foi uma
um bom cartão de visita, e o Calvin numa mochila nas costas. Por que não, gente? Tantas famílias afastadas um do outro. Eu vou além. No seu ministério com jovens e adolescentes, melhor lugar do mundo para encontrar e vislumbrar o futuro candidato para namoro, noivado, está no contexto de ministério. Nós fomos feitos como casal, Deus criou, homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, Ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos, alcance a terra toda. É um time familiar. Se o propósito da família é levar a glória até os confins da terra, que lugar melhor do que o ministério, quando ela olha para ele, que não aguenta uma criança chorando com o nariz que parece o rio Tietê. Mas naquele contexto você começa a ver o coração bem melhor do que comer no Pizza Hut. Vida boa. Porque o casamento é uma tempestade em que nós estamos juntos servindo ao Senhor. Número 9, penúltimo. A igreja pode modelar uma família saudável pela promoção de ministérios heterogêneos e intergeracionais. Já estou entregando muito do ouro de amanhã. Ninguém vai voltar aqui, eu tenho absoluta certeza. Nós fragmentamos famílias muitas vezes. Quando exageramos, eu não sou contra, os departamentos. Acabamos afastando. Nossos filhos ficam no culto infantil até 16 anos de idade, não prestam culto conosco. Será que é a melhor maneira? Que tal cultos familiares? Nosso filho, que é pastor nos Estados Unidos, cada 5º domingo do mês é culto da família. Tem criança chorando, tem criança correndo, tem criança de colo, os mais velhos. Ele faz dinâmicas para animar a todos, mas aprendem a adorar a Deus em família. Se tem um quarto, quando tem o quarto domingo de mês, e se tem o 5º, eles têm 2 em seguida. Mas é muito legal isso. Recentemente tivemos um encontro de homens na nossa igreja, eu ministrei para eles, e uma dinâmica em grupo foi a necessidade de promover mais interação entre as gerações, uma noite esportiva, acho que semana passada, sexta-feira à noite, eu não me lembro a noite, estão promovendo a igreja, noite em que pai joga com filho, mãe com filha, e assim por diante, noites em que os adolescentes vão fazer uma pizzada para a terceira idade. A família é heterogênea, mas nós criamos igrejas homogêneas que não refletem o brilho multicolorido da glória de Deus, porque é só corintiano. É só jovem. A igreja é uma família. E precisamos promover. Amanhã nós vamos falar sobre algumas ideias. E assim eu termino. O modelo igreja-família, que eu já falei bastante no final da página 2, eu coloquei até como grande ideia, a igreja local é uma família, é a família de Deus. Esse modelo capta o ideal de Deus, tanto para a vida eclesiástica, como para a vida familiar. Eu vou desafiar vocês, eu vou deixar algumas coisas aqui na apostila só, porque amanhã nós vamos trabalhar algumas outras bases, mas vamos entrar na área de estratégia e ideias. Mas só um desafio como tarefa de casa. Em algum momento, passe pela epístola pastoral de 1 Timóteo, procurando evidências de que a igreja é família. Não é empresa, não é franchise. É família. O versículo que normalmente em matérias de
panorama bíblico, nós ensinamos que é o versículo-chave do livro, que é um dos poucos textos que fala do propósito da carta, diz assim: escrevo-te essas coisas, Timóteo, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Não é santuário, não é prédio. Essa frase, casa de Deus, no Novo Testamento, se refere à família, e o texto diz que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Por isso, líderes espirituais têm qualificações familiares, em primeiro lugar. Porque se não consegue pastorear o rebanho pequeno, não exporte isso, não é um auto-executivo, não é isso, não é essa igreja. É um modelo de menor a maior, homem de uma só mulher, hospitaleiro, como nós ouvimos até hoje, que não acontece hoje, porque em casa as pessoas veem como realmente somos. Que governe bem a sua própria casa, como técnico do time, que governe bem a vida dos seus filhos. Essa peneira divina é que qualifica pessoas para o ministério maior. E esse é um sonho que eu tenho, eu paro com isso, de resgatar famílias saudáveis para termos igrejas saudáveis. Amanhã nós vamos trabalhar a segunda parte da apostila, que são algumas bases que defendem essa ideia e a estratégia e ideias de como fazer isso. Eu gostaria que a minha esposa comentasse aqui, para terminar, sobre alguns currículos. Amanhã vamos mencionar um pouco mais sobre que podem ajudar. Um dos nossos alvos da vida é suprir a igreja com material bíblico em primeiro lugar, mas também muito aplicável para a nossa realidade aqui. Pode falar você. Eu cansei. Bom, você vai falar? Não. Eu vou falar. Tá bom. Esse livro grande, de 800 e poucas páginas, na verdade, é um comentário de todos os textos da Bíblia que falam da família. Então, os primeiros 40 e poucos é onde o assunto principal é família. Depois tem mais 30 e tantos textos, onde é uma aplicação secundária. E daí tem muitos outros, no apêndice, que fala sobre divórcio e recasamento, fala de papéis, fala de muitas outras coisas no apêndice. Também tem 1.200 notas de rodapé para aquela pessoa que quer se aprofundar mesmo no grego, no hebraico e muita outra coisa. Mas, para quem quer ler, eu não conheço grego e hebraico, eu li esse livro inteiro, várias vezes. E dá para ler tranquilamente, porque é como se fosse uma exposição bíblica. Pega o texto, ele introduz, ele explica, ele aplica, então é muito prático. O meu propósito, esse que é o produto de toda a nossa vida nesta área, mas são mensagens que poderiam ajudar um pastor que não tem que comprar toda a série de Hernandes Dias Lopes para pregar sobre Malaquias 2, no mês da família. Então, dá 10 anos de ideias, de pregações, onde Deus realmente fala, e você tem tudo isso em um comentário. Então, mas para todo e qualquer líder. Agora, série. Esses livros são... Na verdade, o intuito é para grupos pequenos de casais, mas pode ser o casal sozinho, estudando junto. Tem 15 lições em cada um, vem com quebra-gelo, vem com os objetivos. É muito fácil de usar, porque é você lendo, respondendo as perguntas, interagindo. O primeiro, não tem ordem, são assuntos diferentes. Então, tem sobre o casamento, então explica a seriedade que Deus dá ao propósito do casamento e entra nos pormenores. Depois tem sobre criação de filhos e tem sobre as dificuldades que todos nós enfrentamos e como Deus quer trabalhar na nossa vida através dessas dificuldades para que cresçamos mais e mais para sermos parecidos com Jesus.
Os alunos casados conhecem muito bem, porque esse é o nosso currículo. Estamos estudando a possibilidade de abordar o terceiro livro no terceiro ano de estudos aqui. E para quem conhece a série antiga chamada Construindo um Lar Cristão, são os mesmos 3 livros, com atualizações e revisões, mas muitos conhecem aquela outra série e foi refeita aqui. Eu vou falar livro de homem. Tá, tudo bem. Homem nota 10 e homens mais parecidos com Jesus. Você olha, tá? 3,5. Não. São livros usados para grupos pequenos de homens, ou um discipulado, pai-filho, ou só individual. Mas Homens Nota 10 trabalha todas aquelas qualificações do presbítero, do líder, que vem em 1 Timóteo e Tito. Então, tem um capítulo sobre cada uma das qualificações. Homens mais parecidos com Jesus já é uma abordagem mais... mais abrangente daquilo que o homem deve ser para parecer mais com Jesus. E, para terminar, nós temos 2 livros sobre namoro e noivado. Vendo a seriedade com que Deus tem o propósito do casamento, nós queríamos ajudar os jovens a, já no namoro, começar a construir um alicerce muito forte. Então, como já colocar em prática no namoro, no noivado, os princípios que irão ajudar no seu futuro casamento. E 151 reflexões sobre a educação de filhos são os versículos que falam sobre educação de filhos, uma explicação e uma sugestão de colocar em prática. E o livro mais recente, Casamento Nota 10, é o A a Z, um princípio com cada letra do alfabeto para colocar em prática, uma devocional. Para o casal ler junto, são capítulos bem curtos, cada um com uma letra do alfabeto para dinamizar o seu casamento. Ok, amanhã, em algum momento, vamos comentar um pouco mais sobre o uso. Eu também trouxe aqui, a maior parte são livros em inglês, mas 2 que eu recomendo sobre ministérios familiares na igreja local. Infelizmente está esgotado, mas o melhor que existia e que hoje eu não conheço outros livros que falam sobre o assunto que estamos desenvolvendo. Talvez um dia a gente faça isso, mas Ministério com Famílias no século XXI. Infelizmente, extremamente contextualizado para a realidade norte-americana. Mas tem muitas ideias boas aqui também. E junto com Wayne Grudem, Famílias Fortes e Igrejas Fortes, eu acho que esse livro ainda se encontra. E eu tenho quem maneja um pouco o inglês, tem vários outros que você percebe como essa ideia de ministrar com famílias é realmente uma área muito importante. Gente, muito obrigado pela sua presença, paciência. Traga a sua apostila amanhã, por favor. E, por favor, volte também para o nosso tempo amanhã. Tchau.